Alguém certa feita disse assim: esteja pronto. O de repente de Deus acontecem em dias comuns. E quem sabe hoje não é esse dia sobre a tua vida. E que Deus possa nos conceder um dia, uma sexta-feira abençoada em nome do Senhor Jesus. E que a paz que excede todo entendimento seja sobre as nossas vidas. Amém? Eu creio que Deus, Ele age desse jeito. Não é no nosso tempo, não é de acordo com o nosso querer, mas tudo gira, tudo funciona em torno da vontade dEle. Sabe qual é o nosso problema? É que somos imediatistas, queremos tudo para agora. Ei, você, minha irmã, quando vai fazer um bolo, não tem um preparo, não tem ingrediente, não tem o tempo de assar? Com a ação de Deus é a mesma coisa. O problema não é Deus, o problema somos nós, né? A bênção do Senhor, ela sempre chega no momento certo. Mas, pastor, já estou há 20 anos aguardando a resposta do Senhor. Eu insisto, o problema continua sendo você. O problema continua sendo eu. Quando a bênção chega, a gente fala assim, poxa, realmente veio no tempo certo. Amados, o porquê dos processos? É justamente através desses processos que Deus, Ele mostra quem nós somos. É através dos processos que Deus vai nos moldando, vai nos amadurecendo. E em cima dessa questão, antes de sentar aqui, né, a gente começa a orar e a pedir a Deus sempre uma palavra sobre o que falar, né? Embora o intuito do canal seja apenas o de orar, de interceder, mas é necessário nutrirmos, alimentarmos a nossa fé. E Deus me despertou para poder fazer menção a alguns versos que estão em Gênesis, no capítulo 41, verso de número 38, 39, 40, 41 e 42. Diz assim o 38. E disse Faraó a seus servos: acharemos um homem como este, em que haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão inteligente e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José: vês aqui, tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou Faraó o anel da sua mão e a pôs na mão de José, e o fez vestir vestes de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço. José, eu tenho certeza que você conhece a história de José, nem que seja por alto, não é mesmo? José foi o homem que Deus abençoou e veio a ser governador no Egito. Esses versos aqui não é o término da história de José. É apenas quando houve a virada na vida dele. Antes de chegar nesse ponto, José estava numa prisão, acusado por uma tentativa de um pecado que ele não conjectou, né? Sabemos que a esposa de Potifar, que era um oficial de Faraó, se engraçou com José. José, temente a Deus, para não pecar, ele se esquiva, e a sua recompensa é a prisão. E antes da prisão, José estava na casa de Potifar como um mordomo. Começou como escravo, mas José de fato era um jovem inteligente, um jovem distinto, e Potifar o observou melhor e o colocou num cargo de muita responsabilidade em sua casa. Mas antes de ser mordomo e escravo de Potifar, José estava
com os medianitas, porque foi vendido como se fosse um objeto para esse povo nômade. E antes de ser vendido como objeto, José estava num buraco de uma cova. E antes desse buraco, José sentiu todo o ódio, todo o desprezo de seus irmãos. É lindo poder falar que José agora está vivendo um momento de exaltação. Mas não podemos esquecer que antes de chegar nesse momento dele estar com vestes preciosas, colar de ouro, o anel de Faraó na mão, ele passou por tudo isso. E o que você tem passado? Eu sei que dói. Eu sei que não é fácil. Hoje vocês me veem aqui através dessa tela, vocês devem ficar assim, nossa, como deve ser a vida desse pastor? Eu também fico imaginando como é o particular dos demais. Eu sei da minha trajetória, né? Eu tenho um testemunho daqui que eu passei por muitos processos na minha infância, muitos processos na minha adolescência, na minha juventude, até mesmo na transição da minha juventude com o iniciar da minha vida adulta. Irmãos, não foi fácil. Eu já testemunhei aqui que eu trabalhei com sucata, catando sucata, durante muitos anos da minha vida e sendo cristão. Eu já exercia cargos eclesiásticos, mas eu estava numa prova gigante, né? Era rotina, acordar e ter dificuldade para poder ter um pão para consumo. Era rotina ter dificuldade para saber se teria ou não almoço. Era muito difícil ter roupas novas. A maioria das minhas roupas nesse período eram dadas. Algumas ficavam bem largas, né? Outras ficavam bem apertadas. Hoje eu posso comprar minha roupa, hoje eu posso comprar meu calçado. Hoje eu posso pregar para vocês que de fato, graças a Deus, todos os dias nós temos o pão para poder consumir. Hoje eu estou pertinho de fazer 36 anos. Tenho uma esposa maravilhosa, tenho filhos maravilhosos, tenho a minha casa. Amados, tudo isso eu tenho vivido pela graça de Deus, né? Eu não sei o que você tem passado, mas eu quero muito poder ouvir o seu testemunho. Deus, ele não mudou. Deus tem coisas grandes para poder fazer na tua vida, independente da sua realidade. Não deixe de confiar em Deus. Antes de José ouvir a voz do faraó falando em seu favor, a Bíblia diz que quando José vai se apresentar a faraó, e ele fala assim, faraó, eu não tenho condições nenhuma, humanamente falando, de revelar, de te explicar esses sonhos. Mas o Deus que eu sirvo, o Deus de meu pai, ele tem o poder para poder revelar o sentido, o significado desses sonhos. E lembrando que quando José assim o fala, José acabara de sair da prisão. Amados, não podemos perder a nossa confiança em Deus. O que você está vivendo de difícil vai passar. É necessário de fato estarmos prontos, porque o de repente de Deus acontece em dias comuns. Entendam de uma vez, Deus não trabalha na nossa ansiedade. Deus tudo pode, isso é indiscutível. Lucas 1,37 diz que para o nosso Deus nada é impossível. Deus tudo pode, mas acalma o teu coração. Olha só o que a Bíblia diz, Salmos 46, verso 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Esse aquietai-vos aqui está falando com relação à ansiedade. Ei, tira a ansiedade, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Bendito seja o santo nome do Senhor. Amados, devemos descansar em Deus. Eu sei que é difícil. Por isso que antes de interceder, é necessário pegar esse santo livro aqui, e falar um pouquinho dele. Amados, as provações, os processos que você está vivendo, tenta achar um homem aqui que não passou por algo difícil.
tenta achar aqui uma mulher que não passou por um processo difícil aqui. É impressionante, mas lendo e relendo a Bíblia, você vai ver que homens como Abraão, né, que foi o avô de José, passou por processos. O bisavô, né, passou por processos. Isaac, avô de José, passou por processos. Jacó, o pai de José, passou por processos. José passou por processos. Todos os profetas aqui, apóstolos, né, reis, passaram por processos. E porque na minha vez e na tua vez iria ser diferente. Quer viver as bênçãos do Senhor, a exaltação, é necessário confiarmos no Senhor. Ei, você não sabe a força que você tem. Não, pastor, não tenho força. Sim, você tem força. Hoje já é o 2º dia do 5º mês desse ano. E até aqui, irmãos, minhas irmãs, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Eu não sei o que nos aguarda hoje, mas eu quero te convidar nesse momento a aplicar a recomendação de Salmo 37, verso 5, que diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Amém? Vamos deixar a nossa vida, vamos deixar os nossos sonhos, projetos, vamos deixar o que podemos fazer e o que está fora do nosso alcance nas mãos do Senhor? Vamos confiar, vamos descansar o nosso coração nele, deixar que o mais ele faça? Vamos, meus amados. Eu não estou falando aqui para você se acomodar, não. É para você agir com prudência, de forma sensata, com sobriedade, com responsabilidade. Amados, eu tenho aprendido a importância da oração. Devemos orar por tudo e para tudo e por todos. Quem assim age não vai ficar orando a Deus pelas consequências. Amém? Vamos falar com Deus? Vamos orar? E eu quero mais uma vez insistir. Se você não tem deixado o seu nome nos comentários, como eu vou anotar aqui? Eu tenho os meus momentos com Deus. E nesses momentos com Deus eu estou orando. Eu estou de posse do caderno. Eu intercedo pelos nomes aqui. E eu quero muito hoje anotar o seu nome aqui, o nome da sua família, o nome da sua parentela. Pode e deve colocar os nomes dos amigos, do pessoal do trabalho, da vizinhança. Se for 200 nomes, não tem problema. Eu prometo que eu vou anotar com todo o carinho do mundo, querendo e acreditando que Deus é um Deus de respostas. Eu creio que orar provoca milagres. Eu creio que a oração é a chave certa, é a chave que abre as portas certas, é a chave também que fecha as portas erradas. Amém? Hoje, alguns estão de ponto facultativo, que é o caso da minha esposa, talvez seja o teu, talvez não. E a vocês que estão indo trabalhar, que estarão retornando do trabalho, amados, eu não gosto de ficar me contendo nas orações. Quando eu fechar os olhos aqui, eu vou orar e eu vou me entregar mesmo. Talvez você não consiga ficar nem 5 minutos no vídeo, talvez nem tenha chegado aqui, mas não tem problema. Eu quero orar pela tua vida assim mesmo. Amém? Vamos falar com Deus? Pai, é um novo dia, é um novo amanhecer. Creio que estamos diante de uma nova oportunidade e também sei, Senhor, que cada um tem uma realidade. Alguns hoje estão de ponto facultativo, estão emendando o feriado de ontem, só retornarão às atividades de trabalhos acadêmicas na próxima segunda. Mas há irmãos que estão indo trabalhar, há irmãos que estarão retornando do trabalho daqui a pouco. Meu Senhor, e eu quero muito te pedir pela segurança, Senhor, pela integridade física dos meus irmãos. Meu Cristo, é muito triste ver nos noticiários que a violência segue aumentando. O roubo
o latrocínio segue aumentando, que todos os dias há acidentes envolvendo motos, carros, ônibus, caminhões, veículos. Senhor, mas esta pessoa a qual estou orando são os meus irmãos. Senhor, são os meus irmãos, é minha família. Então eu me preocupo sim, Senhor, com a locomoção, com a saída, com o retorno. E eu quero te pedir, Senhor, guarda dos acidentes. Guarda, meu Senhor, das pessoas mal intencionadas, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Aos que vão trabalhar, Senhor, aos que estarão de plantão no dia de hoje, que tudo possa correr bem nessa empresa. No exercício da função, ó Pai. Guarda também dos acidentes no trabalho. Que tudo possa correr bem, meu Pai. Pai, eu quero orar nesse momento pelas empresas. Se essa empresa, como meu irmão trabalha, de fato é uma empresa idônea, uma empresa transparente, uma empresa séria, meu Pai, uma empresa que pensa no bem-estar da sociedade. Senhor, essa empresa então precisa crescer mais do que nunca. Ela precisa expandir mais do que nunca. Meu Cristo, te peço, abençoa essa empresa de uma forma extraordinária. E por que te oro assim? Meu Senhor, algumas empresas e alguns órgãos estarão, Senhor, funcionando de forma parcial. Mas eu não posso me esquecer, Cristo, que independente de ser ponto facultativo ou não, a este homem, a esta mulher, a este jovem, a esta pessoa, Senhor, que se encontra na expectativa da porta se abrir, da porta de emprego, meu Pai. Meu Cristo, Senhor, fortalece este meu irmão, esta minha irmã, nesse processo. Eu sei, Senhor, o quão difícil é lidar com as portas fechadas. O quão difícil é, Senhor, abrir a carteira e não ter o dinheiro para poder ir na padaria e comprar o pão. Eu sei o que é isso, Pai. Eu sei, é o que as contas vêm vindo. Eu sei, Senhor, é o que as pessoas vêm cobrar aquele dinheiro que prestou. Eu sei o que é isso. Mas também sei que o meu Deus é um Deus de respostas. Mas também sei que o meu Deus é um Deus que abre portas. Eu também sei que o meu Deus é um Deus que provê, meu Senhor. E eu quero te pedir, Senhor, que portas possam ser abertas no dia de hoje. O meu Deus não tira férias. O meu Deus não tira feriado. O meu Deus não fica em feriado prolongado. O meu Deus é um Deus que tem todo o poder todos os dias, independente do dia do ano. Pai, abre as portas. Ontem foi comemorado o Dia do Trabalhador. E este meu irmão, esta minha irmã estava vivendo a porta fechada. Eu te suplico que esta semana, que este novo mês seja um mês de portas abertas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, esse jovem que estudou, concluiu a faculdade, fez curso. Senhor, está contando as horas para poder adentrar no mercado de trabalho. Porque tem sonhos. Sonhos de constituir uma família. Sonhos, Senhor, de comprar o seu apartamento, de comprar a sua casa. Senhor, eu te peço, abre as portas, em nome do Senhor Jesus. Pai, eu também quero orar pela cura dos meus irmãos. Alguns estão de consulta marcada no dia de hoje. Outros têm um exame importante para poder fazer. Outros estarão até mesmo numa cirurgia, numa operação, meu Pai. E eu quero muito te pedir, Senhor, que o Senhor possa visitar, Senhor, os meus irmãos. Senhor, que o exame dê um resultado satisfatório a este meu irmão, a esta minha irmã. Não deixe, Senhor, a doença ceifar a vida do meu irmão. Não deixe, Senhor, a doença ceifar a vida da minha irmã. Pai, eu quero ser bastante ousado nesse momento. E assim eu faço, e assim eu sou, porque a Tua palavra me dá respaldo para isso. Meus irmãos e minhas irmãs, eu quero te convidar nesse momento a ser ousado com a sua fé. Oh Deus,
Você que tem um caroço, se for possível, toque nesse caroço, coloque suas mãos nesse caroço, aonde está inchado, aonde dói, nesse nódulo. É câncer que você tem? Você sente que a sua memória está indo, está preocupado? Você sente a sua visão diminuindo? Você está com dificuldade de ouvir? Essa dor da coluna está perdendo a mobilidade das mãos, das pernas? Está com o coração frágil, os rins? Você que está vivendo a suspeita da doença, da enfermidade. Pai, eu repreendo esse mal. Eu repreendo essa doença. Independente do nome dela, independente de onde ela nasceu, eu te repreendo mal. Eu te repreendo doença. Eu te repreendo enfermidade. Eu te repreendo dor. Eu te repreendo caroço, inchaço, nódulos, câncer. Perca de memória, perca de visão, perca de audição. Eu te repreendo diabetes. Eu te repreendo hipertensão. Eu te repreendo atrofia. Eu te repreendo mal que tenta colocar o meu irmão numa cadeira de roda, na dependência de muletas, em cima de uma cama, inválido. Eu te repreendo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, diga assim comigo: todo mal saia da minha vida, do meu corpo, em nome do Senhor Jesus. Eu tomo posse da cura, em nome do Senhor Jesus. Pai, eu quero orar, em especial também pelas minhas irmãs que estão vivendo o momento da gestação. Dentro desse ventre há um menininho, há uma menininha, há uma pessoinha, Senhor, em formação. Eu repreendo agora toda maldição, toda doença hereditária e abençoo. Eu repreendo toda deformidade nesse feto. Pai, eu repreendo toda demência, todo problema neurológico, mental. Que essa criança nasça com muita saúde e seja a grande alegria desse casal, a grande alegria dessa família, em nome do Senhor Jesus. Cristo, eu também tenho por hábito orar, repreendendo, Senhor, os vícios. Eu sei, Senhor, a desgraça que é o alcoolismo, a desgraça que é o tabagismo. Eu sei, Senhor, a desgraça que é as drogas, seja lá qual for o nome dela. Pai, deixar a dependência química é difícil. Há uma dependência emocional, psicológica. Senhor, mas eu quero te pedir, Espírito Santo, que o Senhor possa tocar nesses corações e dar a força, dar a ajuda necessária para que essa pessoa deixe esse maldito vício e seja reintegrado à sociedade, ao seio familiar que ela faz parte. Meu Pai, arranca o vício. Eu também quero orar, Senhor, pelos lares, pelas famílias. Ah, meu Pai, eu repreendo agora todo olho gordo, todo olho grande, todo olho inchado, todo olho pesado, toda inveja sobre esse casamento, sobre essa família, sobre esse imóvel, sobre esse automóvel, sobre a alegria, Senhor, sobre a união dessa família. Senhor, há espíritos que visam roubar a paz, a comunhão, a harmonia, que desperta as brigas do casal, que desperta a rebeldia nos filhos. Esse espírito está repreendido agora em nome de Jesus Cristo, pois essa família pertence ao Deus vivo. Espírito Santo, essa casa pertence a Ti. Preencha cada cômodo com a Tua presença. Preenche os corações com a Tua presença, meu Pai. Meu Cristo, sela essa família. Sela, Senhor, esse casamento. Sela, Senhor, esses filhos. Sela, Senhor, essas vidas, pois pertence a Ti. Todos os dias eu tenho orado por esse caderno.
Cristo. Aqui está um nome de pessoas que precisam viver uma resposta do Senhor no dia de hoje. Viver um milagre. Ter um encontro único com o Senhor, um encontro genuíno. Terem suas vidas tocadas, impactadas e transformadas. Eu sei, Senhor, que o Senhor tem todo o poder. Por isso eu faço essa oração a Ti neste início de dia. Pai, guarda a vida dos meus irmãos. Senhor, são os meus irmãos. Eu te suplico que a Tua graça possa nos envolver, que a Tua graça possa estar sobre as nossas vidas. É que eu te peço nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus de fato possa nos conceder um dia abençoado, de fato nos conceder um dia de respostas, um dia de bênçãos, um dia de conquistas, um dia de curas, um dia de libertações, transformações, um dia de renovo e de algo novo. Eu te convido a tomar posse de um dia abençoado em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Irmãos, que Deus nos conceda um dia de muita paz. Amém? Que haja paz no teu lar, que haja paz no teu trabalho, que haja paz aonde você for, que haja paz, a paz de Cristo em vossos corações. Amém? Paz.